Bom, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Vamos começar aqui pela transformação de números decimais em frações decimais. Então, eu tenho aqui 0,8, ou a gente lê 8 décimos. Então, eu vou escrever o número sem a vírgula. Esse zero à esquerda eu não preciso pôr, então eu posso usar somente o 8. Esse é o numerador da minha fração. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Então, aqui vai ser sobre, acrescento o número 1 e 1 zero, sobre 10. Aqui é a mesma coisa, ó. 0,65. Não preciso do zero, então eu escrevo o número sem a vírgula. 65 é o numerador. O denominador, eu tenho duas casas após a vírgula, sobre 100, dois zeros. Aqui, 5,36. Então, ou 5 inteiros e 36 centésimos. Então, eu vou escrever o número sem a vírgula, 536. E aqui embaixo vai ser sobre 100, porque eu tenho dois algarismos após a vírgula. Aqui, eu vou escrever o 47, porque os zeros à esquerda não preciso pôr. 47 sobre 1, ó, quantas casas eu tenho? 1, 2, 3. Então, vai ser sobre 1000. 3 zeros. Ok? Então, essa é a primeira parte, transformar o decimal em fração. Agora, para a gente fazer a transformação de fração decimal, o contrário agora, em número decimal, então a gente vem aqui, ó, eu escrevo o numerador, 15, aqui eu tenho um zero, então aqui é um número após a vírgula, contando de trás para frente, 1,5. Aqui eu vou escrever o número 31. É sobre 100, então são dois algarismos após a vírgula, ó. 1, 2, a vírgula vem aqui, antes do 3. Só que eu não posso deixar nada aqui sem. Na frente da vírgula, coloco o zero. Aqui, 7 milésimos. Então, eu escrevo o 7 e vou contar, ó, 1, 2, 3 algarismos após a vírgula. Então, a vírgula aqui, ó, de trás para frente. 1, 2, 3. A vírgula vem aqui e eu acrescento zeros nos lugares que está faltando. 5.825 sobre 10.000. Escrevo 5.825. E aqui são 4 zeros. Então, eu vou contar 4 números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. A vírgula vem aqui, acrescento um zero. 0,5825. 5.825. Agora, para a gente, que eu acho que é onde está tendo mais dúvida, transformar os números, as frações em números decimais, ó. 1/8, eu vou dividir o numerador pelo denominador. 1 dividido por 8. 1 é menor que 8, então não dá para dividir. Sempre que for assim no começo, você coloca 0, vírgula, e acrescenta um zero aqui para poder dividir. Agora, 10 dá para dividir por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 10? Uma vez. 8 vezes 1, 8. 10 menos 8, 2. 2 não dá para dividir, eu quero deixar sem resto. Então, eu vou continuar a minha divisão. 2 não dá para dividir por 8, então eu acrescento um zero aqui que fica 20. 20 dá para dividir por 8. Não tem 20 na tabuada do 8, mas tem 16, que é 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, ó, 0 não dá para tirar 6. Empresta aqui, fica 1. 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. 4 não dá para dividir 8, então eu continuo dividindo, ó. Acrescento um zero aqui, mais 40 dá. 40 na tabuada do 8 é 8 vezes 5, que dá 40. Menos 40, 0. Isso significa que 1/8, o número fracionário 1/8 é igual a 0,125, ou 125 centésimos. Tá? Aí eu não pulei espaço aqui, mas ó, vamos lá. 3 décimos. Eu vou fazer 3 dividido por 10. Ou eu uso aquela regrinha aqui, né? Vou fazer dos dois modos, ó. 3 não dá para dividir para 10. 0, vírgula aqui e acrescento um zero na frente depois do 3. Agora, 30 dá para dividir por 10, que dá 3. 3 vezes 10, 30, menos 30, 0. 3 décimos. Outra maneira é aquele jeito lá, né? Escreve o 3, quantas casas após a vírgula? Uma, coloca a vírgula aqui. 0,3. 2 terços. 2 não dá para dividir para 3. 0, vírgula. Acrescento um zero aqui. 20 na tabuada do 3. É 6 vezes 3, né? Que dá 18.
20 menos 18 dá 2. 2 não dá para dividir por 3, acrescento 0. E repare que isso sempre vai continuar. Aí você vai ter uma dízima periódica, que eu vou explicar mais para frente. 94 sobre 5. Eu vou dividir 94 por 5. Aí já dá, porque ele é maior, né? Pego 9. 9 na tabuada do 5 não tem, o mais próximo é o 5. 5 vezes 1, 5. 9 menos 5, 4. 4 não dá para dividir 5. Abaixo 4 fica 44. 44 na tabuada do 5 não tem, mas tem 40, que é 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 44 menos 40, 4. 4 agora não dá para dividir por 5. Aí eu acrescento uma vírgula aqui e um 0 aqui que vira 40. 40 na tabuada do 5, 8. 8 vezes 5, 40 menos 40, 0. Agora aqui fazendo aqui embaixo, ó, esse aqui, ó, 356 sobre 500. Divido 356 por 500. O 356 é menor que o 500, então eu não posso dividir. Começo com 0, e acrescento um 0 aqui. Aí fica 3.560. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 3.560? Aqui cabe 6, 7. E sobra, né? 7 vezes 500, 3.500. Aí eu faço essa subtração para ter o resto. 0, 6, 0, 0. Deu 60. 60 não dá para dividir por 500, mas se eu acrescentar um 0 aqui, 600 dá. Então, 600 dividido... Quantas vezes o 500 cabe dentro do 600? Uma única vez. 500 vezes 1, 500. 600 menos 500 dá 100. 100 não dá para dividir por 500. Acrescenta um 0 aqui, mas 1.000 dá, né? Quantas vezes o 500 cabe dentro do 1.000? 2 vezes. 1.000 menos 1.000, 2 vezes certinho, né? Porque 500 vezes 2 dá 1.000. 1.000 menos 1.000, 0. Então, significa 356 sobre 500 é igual a 0,712.